Olá, pessoal. Boa tarde. Eu passei agora há pouco o link do quadro branco. Vocês estão vendo o quadro branco? Pessoal, estão me ouvindo? Então, o link do quadro branco, para quem não tem, está aqui, ó. Esse aqui é o link do quadro branco para a aula de hoje. Pessoal, exemplo daquilo que a gente fez em transistor bipolar. Então, hoje a gente vai ver dois exercícios de polarização CC envolvendo FETs, tá? O cronograma das nossas aulas para FETs, até o dia da prova, vai ser o seguinte: hoje a gente vai ver essa polarização CC. Na sexta-feira, a gente vai ver amplificadores. Não muda quase nada a questão de amplificadores, tá? E na segunda-feira, a gente vai ver fontes de alimentação. É uma aula bem simples, tá? Então, segunda-feira, a gente acaba a matéria da prova. Um assunto bem simples, tá? E a nossa prova de circuitos eletrônicos ficou para sexta-feira da semana que vem, correto? Ótimo. Todos estão vendo o quadro branco? Se todos estão vendo o quadro branco, então... a gente vai começar a aula com este exercício aqui, com este exemplo. Então, aqui está um exemplo. Opa. Horrível. Cara, é muito pior desenhar pet no quadro branco aqui, hein, pessoal? Puxa. Então, mas aqui eu preciso rabiscar, né, Ernesto? Aí eu vou desenhar mesmo. Não tá grande coisa esse meu desenho aqui, mas vou deixar assim, tá? Então, aqui eu vou colocar 10K. Aqui também é 10K. 12 volts. E aqui é 5 volts. E o MOSFET, pessoal, eu vou circundar ele aqui de azul. Aqui, tá? É esse símbolo aqui, tá? Então, o MOSFET é esse treco estranho. Ele é assim, ó. Então, aqui é gate, source, dreno, e, vou fazer aqui de amarelo, esse ponto aqui, né, está mostrando o curto que existe entre o source e o bulk, tá? E o corpo dele, tá? Ficou claro, pessoal? Tá? O símbolo, ele é bem... Pode não parecer, tá? E o desenho que o professor fez também não ajuda, mas o desenho é bem intuitivo, tá? Esses três risquinhos verticais, eles mostram o risquinho de cima é como se fosse o material tipo N.
O de baixo também é como se fosse outro material tipo N. E o risquinho do meio é como se fosse o canal ligando os dois riscos de cima. E aí a gente vê o sinal do gate, e ele não está muito bem desenhado, mas ele está... O gate ele é isolado do restante do circuito, né? De tal forma que fica esse buraquinho aqui, ou esse espaçamento aqui, né? Dando uma acertada aqui no meu desenho. Tá? Tá joia? Exato, Ernesto, é isso aí mesmo. Em termos práticos, é isso aí. Tá? Ok? E aqui, esse exercício, eu quero que vocês determinem a corrente e a tensão de dreno nesse circuito. Né? Então, vamos determinar VD e ID neste circuito, tá? Sendo que, né, K0 vale 10. Eu vou colocar já o K de uma vez, que é mais fácil. Né? Então, o K vale 66,7 microampere por volt quadrado. Tá? Essas são as informações. Então, pessoal, eu acho que eu não deixei o material da aula de ontem lá no AVA, né? Deixa eu fazer isso agora, que daí eu vou deixar para vocês aí uns 5 minutos fazendo o exercício. Tentando fazer, dando uma quebrada aí na cabeça. Né? Hoje eu vou colocar lá no AVA. Bom, pessoal, já joguei o arquivo, ele está fazendo upload já. Então, peguem esse exercício, olhem o material que está lá e resolvam. É bem simples esse exercício aqui. Né? Bem simples esse exercício. Pronto. O upload já está feito. Pronto, já carregou lá.
É necessária tensão de limiar. Acabei de ver que eu não dei a tensão de limiar. Vou apagar aqui esse risco. Tensão de limiar, 1,8 volts. Pronto, 1,8 volts. Então, bom, pessoal, dei aí uns 5 minutos para vocês quebrarem a cabeça, né? E aí? Conseguiram fazer alguma coisa? Vocês viram que eu abri um slide aí, né? Por que será que eu abri esse slide, hein? Por que será que eu abri esse slide, hein, pessoal? Coincidência? Ernesto, você falou que tinha um erro no slide de ontem. Qual o erro? Acabei de ler aqui que você tinha falado que tinha um erro. Eu esqueci qual que erro que é esse que você está falando. Ah, bem aqui.
Vem aqui. Isso aqui a gente conserta rapidão. Agora sim, né? Pessoal, mas conseguiram fazer alguma coisa aí desse exercício? Pessoal, esse assunto aqui tá estranho? Ernesto, muita gente acha estranho o estudo do FET, né? Mas é muito parecido. É muito parecido, né? Primeira coisa de tudo, vamos olhar aqui nesse circuito, olha aqui para o circuito quadro branco, tá? E eu pergunto para vocês, qual a maior corrente que pode circular no dreno desse circuito aí? Assim, na verdade, esse valor que a gente vai falar tá até acima do que poderia acontecer, mas qual é o maior valor que seria plausível circular de corrente aí nesse dreno? Isso, cara. Muito bem. E aí a gente aproxima isso daí da seguinte forma, né? Na verdade, não seria ID-SAT, né? Seria ID de triodo, tá, Ocano? Só uma questão de nomenclatura, tá? Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Aqui, para a gente entender essa questão da região de triodo, é como se o FET entre dreno e source fosse um curto. A gente sabe que tem um resistor quando ele está em região de triodo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a resistência desse resistor ser zero, o que está além de toda possibilidade, né? Então, nesse caso, você teria GND neste ponto aqui que eu vou indicar, você teria GND nesse ponto aqui, e a corrente seria 12 volts dividido por 10K, ou seja, 120 microampere. Essa é a maior corrente que pode circular nesse cara, né? Ô, Cano, só respondendo a tua pergunta. Tem. É que é o seguinte, no bipolar, a gente tem a região de corte. Né? Eu vou até colocar aqui, tá aqui no slide, viu, Ocano? Não é aqui não. Aqui, né? O MOSFET, ele tem a região de corte, e o bipolar também tem a região de corte. No bipolar, tem uma região que a gente chama de saturação. No MOSFET, essa região chama região de triodo. Tá? Chama região de triodo. No bipolar, a gente tem uma região chamada região ativa. No MOSFET, essa região é chamada de região de saturação. Então, o grande problema é que tem saturação aqui e aqui. Né? Então, é diferente. Cuidado, tá, Cano? É só uma questão de nomenclatura. Só uma questão de nomenclatura. Ok? E, então é isso. Todos entenderam aqui que não pode ter uma corrente maior do que 120 microampere nesse dreno. Né? E isso, sim, região de triodo, a resistência entre dreno e source fosse 0 ohm. Ok, pessoal? Todos entenderam isso? Pessoal, por favor, me respondam. De novo, Vitor Hugo. Né? De novo. Vamos lembrar, pessoal. Transistor, sempre o transistor é uma torneira de elétron. Tá? Então, vamos pegar a situação onde a torneira está completamente aberta. Né? Então, não existe nada entre dreno e source. Nada no sentido de que tem um curto ali no meio do caminho. Se fosse um curto entre dreno e source,
você teria 0 volt no pé daquele resistor de 10K que está ligado no dreno. E aí você teria 12 volts dividido por 10K. Né? Isso aí vai dar 120 microampere. Essa é a maior corrente plausível de circular nesse circuito. Mas nem ela é plausível, porque nunca você vai ter uma resistência nula entre dreno e source, nem na região de triodo. Ok, pessoal? Ok? Então, a corrente não pode passar desse valor de 120 microampere. Né? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora começa a solução. Tá? Então, a solução começa com o seguinte. Suponha, vamos supor, MOSFET em saturação. Então, você supõe o MOSFET em saturação. Né? Se o MOSFET está na saturação, ele está nessa região aqui do slide. Né? Então, depois que a gente fizer os cálculos todos aqui, a gente tem que verificar se isso daqui é válido. Ok? Então, a corrente de dreno na saturação, lembrando, a região de saturação do MOSFET corresponde à ativa do bipolar. É igual a K PGS menos a tensão de limiar ao quadrado. Esses valores todos vocês têm aí, né? Ou não? Tem ou não tem? Não tem VGS, Vitor? Tem sim. Por incrível que pareça. Alguém pode falar, pô, professor, eu tenho VGG. É ou não é? Sim ou não, pessoal? Todo mundo enxerga que eu dei o valor de VGG? Aliás, o que é VGG? O que é VGG, pessoal? O que é VGG, pessoal? Não, o que é? Né? É a tensão no ramo do gate, né? Ou a tensão no circuito. Então, o Cano, geralmente seria tensão gate-gate, né? Pela nomenclatura usual, mas não faz sentido isso, né? VGG só nesse caso ele tem um significado diferente. Significaria tensão de excitação no circuito de gate. Tensão de excitação no circuito de gate. Tá? Por isso que coloca VGG. Né? E VG é a tensão gate para o nó de referência. No caso, VG é VGS nesse circuito aqui. Sim ou não, pessoal? Sim, né? Só que tem uma coisa. Alguém me diga quanto vale esta corrente aqui. Essa corrente aqui é a corrente de gate. Vale quanto? 0. Muito bem, João. Por quê? Por quê, João? E demais. Por que não tem como passar corrente aqui, João? Isso, né? A gente volta aqui nos nossos slides da aula, né? E a gente lembra bom, a gente pode até usar essa figura aqui mesmo, né? A gente lembra que bem aqui, ó, onde tem esse achurado, é uma camada de óxido de silício. Tem um isolante aí, pessoal. Tá? Então, a impedância de entrada do gate é muito alta. Né? Para várias situações práticas, essa impedância pode ser considerada infinita. Então, não tem corrente de gate. Mas, pessoal, se não tem corrente de gate, quanto que é a queda de tensão no resistor de gate? 0. Então, quanto que vale a tensão de gate? 5 volts. E a tensão gate source? 5 volts também.
Porque a tensão de source é zero, porque está ligada no nó de referência. Que beleza, hein, pessoal? Que beleza, né? Então, agora resolvam para mim esse circuitinho aí. Bom, quanto que dá IDSAT, pessoal? Quanto que dá IDSAT? Pessoal, todas as nossas aulas de circuitos eletrônicos e na prova, calculadoras, tá, pessoal? Calculadoras. Tá? Quanto desse valor aí, pessoal? ...683 microampere. Opa, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. 683 microampere, tá? Beleza, né? Então, a gente determinou essa é a corrente de dreno se o MOSFET estiver saturado, né? Então, agora, vamos calcular VD. Ó, dá uma olhada, né? VD, tá? É VDS. Nesse exercício, concordam, pessoal? A tensão de dreno com relação ao nó de referência é igual à tensão de dreno em relação ao source, porque o source é a referência nesse caso. O cano, VGS vale 5 volts, porque eu não tenho queda de tensão no resistor de 10K que está no gate. Tá joia, o cano? A gente acabou de ver isso daí. O cano? Ah, tá. Então, VD igual a VDS. Tá? A gente tem que lembrar disso daqui. E mais uma coisa, né? A gente lembra que VDB menos RD ID é igual a VD. Joia? Né? E eu estou supondo que eu estou na saturação. Eu estou supondo que está na saturação. Né? Quanto que deu o VD, então? Cinco vírgula 17 volts. De acordo com o Vitor Bagordakis.
Confirmem isso para mim. Né? Bateu aí? Alguém mais calculou esses valores? Deu 683 microampere e deu 5,17 volts? Bateu? Então, ou todos acertamos ou todos erramos. Né? Beleza? O que falta para completar o exercício, pessoal? Alguém sabe o que falta para completar o exercício? Verificar se ele está de fato na região de saturação. Muito bem, Ernesto. E como é que eu faço isso? Olha lá no slide, né? Olha lá no slide. Né? Se ele estiver na região de saturação, aquela desigualdade que está lá em cima tem que ser válida. Né? Então, VGS menos VT deu quanto? VGS menos VT deu quanto? Pessoal? 3,2. A gente acabou de calcular VD, mas nesse circuito, VD é VDS também. Tá? VD é VDS, o que deu 5,17. Aquela desigualdade é válida, portanto, o cálculo está certo. O cálculo está certo. E se não batesse? E se não batesse? Pessoal, poderia não bater, concordam? Concordam comigo? E aí eu posso falar assim para vocês. Se não bater, se vira para determinar. Ou vocês querem que eu fale o que a gente faz aqui? Hein, pessoal? Vamos falar, né? Então, pessoal, se aquela desigualdade ali não se confirmar, então significa que ele não está na região de saturação. Então, todo cálculo que foi feito aqui é inválido. Tá, e daí? Bom, daí que só resta duas opções. Ou ele está na região de corte, ou ele está na região de triodo. Bom, em corte, vamos voltar. Em corte, ele só vai estar se a tensão gate source não atingiu a tensão de limiar, pessoal. Tá? Lembrando, o que é tensão de limiar? Tensão de limiar. A tensão de limiar é a menor tensão que você tem que aplicar entre gate e source para ligar o MOSFET. Se não chegar nesse valor aqui, o MOSFET não liga. Tá? Ele fica desligado. Tá? Então, se estiver abaixo desse cara aqui, ele está cortado. Se ele estiver acima da tensão de limiar e ele não está na região de saturação, é porque ele está na região de triodo. Tá? Então, ele está na região de triodo. Né? Se ele estiver na região de triodo, aí o circuito que tem entre drain e source é um resistor, pessoal. Você tem um resistor entre drain e source. Então, você olha para esse circuito aqui e entre drain e source, você tira o MOSFET e coloca um resistor. Né? Calculado, com a resistência calculada por 10,5. E aí você calcula o que acontece no circuito. Certo, rapaziada? Ficou claro? Ficou claro aí essa explicação, pessoal? Tá? Então é isso. Tá? Um outro exemplo aqui, tá? É este circuitinho aqui. Ó, tá? Vamos lá. Então, um outro exemplo. Este circuito aqui.
Hum. Deixa eu colocar os valores aqui. Aqui é 10 volts. Aqui é 2K2. Aqui é 7K5. E aqui 4K7 nos dois. Opa. VT é igual a 2 volts. E K é igual a 144 microampere por volt quadrado. Né? Ok, pessoal. Será que precisa usar TV NAN aí, Ernesto? Será que precisa mesmo usar TV NAN? Você pode até usar TV NAN, mas você vai ver que não precisa usar tamanha brutalidade aqui. Alguém sabe por que não precisa usar TV NAN aqui, pessoal? Alguém faz ideia? Isso, muito bem, Ocano. Né? Então, de novo aqui, pessoal, né? Essa corrente aqui, ó, é zero, tá? Essa corrente aqui é zero. Então, do lado da esquerda, tá, desse circuito, a gente tem um divisor tensão mesmo, tá? É um divisor tensão, tá? Então, eu sei a tensão de gate, né? Eu sei a tensão de gate. O grande problema que a gente vai ter aqui nesse exercício é outro, tá? Mas vamos determinar, então, a tensão de gate, né? Então, vamos lá. Quanto que vale VG aqui, então, pessoal? Fala em termos do que a gente tem no circuito aí. Isso, né, Ocano? Bom, vou escrever um pouco mais de calma. Então, VG vai valer 10 vezes 7.500 sobre 7.500 mais 2.200. Todos entenderam o porquê disso, né? É a regra do divisor tensão, né? É toda tensão que multiplica o resistor onde você quer a resistência dividido pela soma dos dois. No resistor onde você quer a tensão dividido pela soma dos dois, né? Quanto dá isso aqui?
7, bom, não precisa de tantas casas decimais, né? 7,7 volts está de bom tamanho, né? Qual o problema que a gente tem aqui, pessoal? VG é a tensão de gate, mas qual a tensão que eu preciso? VGS. Eu preciso da tensão VGS. E eu não sei a tensão de source. Porque VGS é VG menos VS, né? Então, vou até escrever aqui, né? Escrever de vermelho. VGS é igual a VG menos VS. Mas esse cara aqui, não temos. Ainda. Não é? Então, isso torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Mas, de novo, slide, né? A gente volta aqui, né? Então, vou fazer o seguinte. Supondo saturação, lembrando, saturação no MOSFET equivale à região ativa do bipolar, tá? Ótimo. A gente faz assim, ó. Então, ID, vou só escrever ID, tá, pessoal? ID é igual a KVG menos VS menos VT ao quadrado. De acordo, pessoal? De acordo? De acordo até aqui, pessoal? Né? Então, olha só. Então, isso aqui é igual a K. Veja se vocês concordam comigo, ó. Que multiplica. VG menos VT ao quadrado menos 2 VG menos VT VS mais VS ao quadrado. Concordam comigo? Sim? Ótimo. O que eu fiz aí, para quem não entendeu? O que eu fiz? Né? VG é conhecido, pessoal. VG é conhecido, acabei de calcular. VT também é conhecido, acabei de calcular. Então, ao invés de escrever VG menos VS menos VT, eu escrevi assim, VG menos VT, lembrando que esse valor é conhecido. VG menos VT é conhecido. Menos VS. O VS é que eu não sei. Tá? E eu vou precisar de outro pedaço de quadro branco, vou ter que fazer assim. Né? O VS não é conhecido. Mas vamos voltar aqui no circuito, né? Antes de eu escrever lá naquele quadro branco novo que eu fiz, né? Essa daqui é a corrente de dreno, pessoal. Tá? Essa aqui é a corrente de dreno. Quanto que vale essa corrente aqui? Pessoal, quanto que vale aquela corrente que eu indiquei ali? Por favor. Não, Ernesto. 10 sobre... Não, não vale. Isso, espontâneo. Muito bem. É ID. Que eu ainda não sei, mas eu sei que vale ID. Pessoal, o bipolar e o MOSFET, eles são supernós. Eles são supernós. Tá? Alguém já viu isso? Vocês chegaram a ver o que é um supernó em circuitos elétricos? Viram que é um supernó? Não. Pessoal,
Um nó todo mundo sabe o que é, né? Um nó todo mundo sabe o que é. Mas aí você pode estender a ideia de nó para uma outra coisa. Você pega um circuitão gigantão enorme. Aí você pega uma região daquele circuitão e sombreia. Vai ter ramos entrando naquele pedaço do circuito que você sombreou. Né? Nesses ramos que incidem no pedaço do circuito que você sombreou, vale a lei dos nós. É como se aquela parte que você sombreou fosse um nó para aqueles ramos que entram nele. Isso é um supernó. Né? Então, o MOSFET e o bipolar, que a gente acabou de ver também aí, algumas aulas, eles são supernós. Porque se você fizer isso daqui, ó, tá? Se você sombrear isso daqui, ó, tem 3 ramos entrando nesse cara aí. Então, a soma dessas 3 correntes tem que dar 0. Né? Estou falando de correntes que entram, tá? A soma das correntes que entram nesses nós aí tem que dar 0. Mas a corrente gate é 0. Então, né, a corrente que entra pelo dreno tem que ser igual à corrente que entra pelo source. Tá, mas a corrente do source não é indicada desse jeito, geralmente é para baixo. Né? Então, a corrente de dreno é igual à corrente de source no MOSFET. Tá? Ok, pessoal. Então, eu não sei quanto que é ID, né? Mas, né? Com certeza, eu sei isso daqui. Eu sei que, olha só, eu sei que a tensão de source é igual à resistência de source vezes a corrente de dreno. Ok? É sempre igual, viu Vitor? Tá? Então, essa tensão, eu estou calculando essa tensão bem aqui. Tá? Estou calculando essa tensão bem aqui. Tá? Por que eu estou calculando essa tensão bem aí? Porque é ela que me interessa nessa última equação que apareceu aqui, ó. Né? Tá aparecendo, ó. ID é igual a esse cara aqui. O ID eu não sei. O K eu sei, o VG eu sei, o VT eu sei, VG eu sei, VT eu sei, o VS eu não sei. O VS eu não sei. Tá? Então tem 2 caras desconhecidos aí. Mas, agora, né, eu sei que VS é RS e D. Certo, pessoal? Todos acompanharam até aqui? Todos acompanharam até aqui? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que ID, vou só reescrever, ID é igual a, vamos lá, K, VG menos VT ao quadrado, menos 2 VG menos VT. E aí aqui aparece VS, né? Vou trocar. RSD. Mais VS quadrado. Vou trocar por RS ao quadrado e D ao quadrado. E eu tenho uma única equação. Com uma única incógnita. O ID. Ok, pessoal? Vão sair 2 valores de ID aqui. Né? Então, determinem para mim quanto que vale ID1 e ID2. Não, Alexandre. É porque a gente estava tratando da lei dos nós antes, né? E a lei dos nós a gente faz assim, né? Com as correntes entrando, né? Só que no source, aqui, né? No source, se a corrente entrar pelo source, essa corrente não é, por definição, a corrente de source. É menos IS. Né? Então, a corrente de dreno é igual à corrente de source. Tá? Ao contrário.
Que quadrados? Quais quadrados, o Gabriel? Esse d ao quadrado que aparece aqui? Gabriel? Deixa como id igual a k, vg menos vs menos vt. Ah, sim. Só que daí o vs vai ficar em função do. Vai ficar em função. O vs vai ser trocado por id. E aí ele vai ter que ser elevado ao quadrado de toda forma. Para encontrar o valor de id, aí você precisa expandir, não tem jeito. Aí eu já fiz uma parte disso aí. Pessoal, calculem para mim quanto que dá cada uma dessas duas possibilidades, tá?
Pessoal, conseguiram calcular essas correntes aí? Pessoal, não dá não, Ernesto, dá distinto. 2 miliampere e o outro não, Isabelle. O outro dá... Bom, vou colocar aqui, tá? Então, uma corrente aqui dá 2 miliampere. Tá? E a outra dá 741 microampere. Tá? 741 microampere. Tá? Joia. Vamos, e agora o que a gente faz? A gente tem duas situações que são plausíveis, porque deu duas correntes positivas. As duas são inicialmente plausíveis. Né? Vamos supor que seja 2 miliampere. Então a gente vai ter que dividir aqui, tá? Vou ter que dividir aqui, vou ter que estudar os dois casos. Tá? Então, vamos supor que seja 2 miliampere. Neste caso, né, VS vale RS e B1. O que vai dar quanto? Vai dar 2.000 vezes a resistência de source, que é quanto? 4K7. Quanto dá isso daí, pessoal? 4K7 vezes 2.000. De cabeça. Pessoal, 4K7 vezes 2.000. Isso. 9,4 volts. Conclusão. Qual a conclusão? O que você conclui olhando que a tensão de source vale 9,4 volts nesse caso, pessoal? Isso. Que ele está em corte. Concorda? Ele está em corte. A tensão VGS é negativa. Né? Né? Corte. Mas como é que um transistor, como é que um MOSFET pode estar em corte com uma corrente de 2 miliampere no dreno dele? Faz sentido? Faz sentido? A conclusão é, o transistor está em corte, mas tem corrente de dreno, e a corrente de dreno não é baixa, pessoal. 2 miliampere de corrente de dreno não é baixo. É uma corrente típica aí de região de saturação ou triodo. Né? Então, conclusão, não é plausível. Ok? Esta solução não é plausível.
Todos entenderam, pessoal? Todos entenderam? Sim. Vamos ver o outro caso, né? Vamos ver no outro caso. Então, neste caso, né? VS é igual a RS e D2. O que dá quanto? Três e meio volts, né? 3,5? 3,5 volts. Né? E nesse caso, então, a gente tem VGS valendo 7,7 menos 3,5. Isso aqui vale 4,2 volts, que é maior do que a tensão de limiar. A tensão de limiar é 2 volts. Né? Então, conclusão. Conclusão, não está em corte. Não está em corte. Ou seja, é plausível. É plausível. Eu digo que é plausível, pessoal, porque todo esse cálculo que a gente fez aqui está supondo que está na região de saturação. Tá? Pode ser que com o cálculo daqui para frente, tá? Essa segunda hipótese, que foi a única que sobrou para a gente, se mostre não plausível. Se isso acontecer, esse MOSFET não está na região de saturação. Tá? Aí ele está ou em corte ou está em triodo. Tá? Aí ele está em corte ou em triodo. Todos entenderam, pessoal, isso daí? Ótimo. Né? Então, agora a gente prossegue o cálculo, vamos ver se isso daí faz sentido. Né? Então, olha só. Calculemos VDS. Né? Calculemos VDS. Por que eu vou calcular VDS? Porque eu preciso calcular VDS para ver se aquilo ali no slide se confirma. Porque se aquilo ali se confirmar, eu estou na região de saturação. Tá? E aí eu já sei a corrente de dreno, eu sei a tensão de dreno, eu sei a tensão de source e eu sei a tensão gate source. Né? Bem dizer, eu sei tudo daí a respeito desse circuito. Entenderam? Entenderam, pessoal? Então, agora, olhando para o circuito, né? Eu vou falando aqui, vamos ver se vocês concordam. Olha só. VDD menos RDID menos VDS menos RD menos RS e D é igual a zero. Ok, pessoal? Esse é o circuito dreno source. Ok, pessoal? VDD menos RD e D menos VDS menos RS e D igual a zero. Então, vamos escrever isso daqui, ó. Né? Então fica lá, VDD menos RD e D menos VDS menos RS e D igual a zero, né? Ou seja, o VDS é igual a VDD menos RD mais RS e D. Isso aqui dá quanto?
Deu 3? 3 volts. Né? Então, a gente tem o quê? VDS igual a 3 volts. Isso daqui, quanto que deu VGS menos VT? VGS, a gente calculou, deu 4,2. E a tensão de limiar é 2 volts. Então, deu maior do que VGS menos VT. Esse cara aqui dá 2,2 volts. Né? Logo, saturado. Ok, pessoal? Ele está em região de saturação. Tá? E todo o cálculo que a gente fez para trás na segunda corrente, né? Ou seja, todo esse cálculo aqui para ID2 está correto. Tá? Todo esse cálculo aqui para ID2 está correto. Pessoal, entenderam este exemplo? Sim ou não? Por favor. Sim? Não tá jóia. Pessoal, então, bom, a aula de hoje era só esses dois exemplos. Era a parte de polarização CC de MOSFETs, né? Por que será que a gente viu polarização CC de MOSFETs? Né? Porque, pessoal, de novo a gente vai partir para aquele lance de estudar amplificadores. Só que agora os amplificadores serão a FET, né? E agora eu já aprendi como é que faz a análise CC de circuitos a FET. Eu preciso aprender como é que faz a análise CA para poder fazer a análise do amplificador. O que você faz se ele não estiver em saturação, Ernesto? Aí você tem que ver em qual das outras duas regiões ele está. Ou ele vai estar em corte, ou ele vai estar em triodo. Tá? Eu começaria tentando ver se ele está em corte, né? Porque isso aí é razoavelmente fácil de verificar. Se ele não estiver em corte, então ele está em triodo. Né? Então ele está em triodo. Né? Então, pessoal, para nossa próxima aula, a aula de sexta-feira, a gente vai ver amplificadores AFET. É uma aula só de amplificadores AFET, pessoal, porque a ideia é muito parecida com aquilo que a gente viu em bipolares. Né? E até um pouco mais simples. Por quê? Por causa disso daqui que está aparecendo nesta figura. O circuito entre gate e source fica aberto, pessoal. Fica aberto. Isso facilita o cálculo. Fica dois circuitos independentes. Né? E é isso. Né? Então, nosso cronograma de circuitos eletrônicos daqui até a prova. Atenção, pessoal. Cronograma nosso, circuitos eletrônicos daqui até a prova. Então, sexta-feira, amplificadores AFET. Segunda-feira, fontes de alimentação reguladas, que é uma aula bem simples, e aí acaba a matéria. Segunda-feira não, terça-feira, desculpa, pessoal, terça-feira. Quarta-feira da semana que vem, revisão geral para P1, e sexta-feira da semana que vem é a P1. Correto? Então, Diego, ainda não. Bom você ter perguntado. Vou falar com a Liana, faz alguns dias que eu não converso com ela. Agora que fica todo mundo em casa, a gente não se esbarra lá na Facom e a gente acaba não perguntando as coisas. Mas eu vou falar com a Liana a esse respeito. Mas, em princípio, foi o Diego que perguntou, né? Diego. Mas, em princípio, deu certo, né? Então, a gente estou sabendo. Então, a gente vai ter todas as aulas teóricas esse ano. E aí a disciplina vai ser suspensa. E aí faremos os laboratórios no ano que vem. Tá? Antes de começar o primeiro semestre de 2021. Tá? Ok? Pessoal, por favor, estudem. E outra coisa, todos já sabem usar o SPICE, tá? Principalmente os circuitos a bipolar e a diodo, Zener, essas coisas, todos esses caras, usem o SPICE para estudar. Tá? Vocês têm lá uma baita ferramenta para ajudar a estudar.
Às vezes você está com uma dúvida, tal, tem um troço aqui que não está batendo, não sei o que acontece. Pô, joga no Spice, vê o que acontece, tá bom? Então, ele ajuda bastante. Né? Então, é isso. Rapaziada, por hoje eu vou encerrar a aula e vou fazer a chamada. Felipe, a prova vai ser um PDF. Basicamente é isso, Felipe. Eu vou elaborar a prova, né? E aí eu jogo lá no AVA. É o mesmo esquema tanto para circuitos eletrônicos quanto para controle de servomecanismos. Todo mundo com as câmeras abertas. Aliás, pessoal, vamos fazer um teste já com as câmeras aí na sexta-feira. Tá? Todo mundo deixe pronto câmeras para deixar aberto para poder vê-los fazendo as provas no dia da prova. Tá? Aí eu dou um upload da prova lá para o AVA, vocês baixam a prova, aí vocês têm, sei lá, 2 horas para fazer a prova. Aí no final bate a foto da prova, e aí eu sugiro usar, por exemplo, o Adobe Scan do celular, porque daí ele vai pegar todas as folhas que você escreveu, ele vai jogar tudo dentro de um único PDF, e aí você faz upload lá no AVA, que eu vou deixar um ambiente específico para entregar, né, no final da prova. Esse é o esquema. Tá certo, pessoal? Então, todos providenciem aí. Tem gente que prefere usar aquele ChemScan, né? Que o pessoal usou o semestre passado. Simple Scan. Eu gosto bastante do Adobe Scan, mas o que vocês vão usar aí é irrelevante, desde que ele jogue tudo dentro do único arquivo, você bata as fotos, ele joga tudo dentro do mesmo arquivo PDF e você dá upload do arquivo PDF lá no AVA. Hã? Fica bastante conveniente. Então, rapaziada, mesmo esquema de sempre. Vou chamá-los. Por favor, responda. Gustavo Lubi, tem como você tirar só foto mesmo também e usar o site I Love PDF? Olha, Gustavo, tem. Mas eu acho que dá mais trabalho do que fazer isso que eu falei, né? Se você usar o Adobe, por exemplo, se você usar o Adobe Scan, à medida que você está batendo foto, ele já tá juntando, né? É bem mais rápido. Aliás, fica uma dica. Quem nunca usou esses programas aí, esses aplicativos, baixa o aplicativo no celular e faz um teste em casa, né? Bata as fotos por exemplo, com Adobe Scan. Aí você manda ele juntar lá. Pronto. Aí você loga no AVA pelo celular mesmo e dá um upload. Né? Tá. Bom, Gustavo. Bom, fica a seu critério. É que geralmente dá mais trabalho, mas se ficar mais confortável para você dessa forma, não há problema. Da minha parte, não há problema. Tá? Feito. Vou fazer a chamada, pessoal. Algumas pessoas têm que sair do Meet para bater as fotos, né? Aí eu peço para mim avisar, professor, vou sair do Meet porque eu tenho que bater as fotos. Aí, beleza, eu falo, beleza, vai lá, bata as fotos e depois manda o upload. E depois que a pessoa faz o upload, isso é importante, tá, pessoal? Depois que você faz o upload lá no AVA, você tem que esperar eu dar o ok para falar assim, fulano, o teu arquivo tá legível, né? O teu arquivo tá legível, tá dispensado da prova. Porque às vezes o cara faz o upload, aí na hora que eu abro o arquivo, tá ilegível, tá? Eu tenho que falar para a pessoa, bate de novo as fotos, porque eu não consigo ler, tá? Então, é chato, mas tem que fazer desse jeito aí, né? Bom, pessoal, é isso. Então, a gente já deu uma adiantada em algumas coisas aí a respeito da prova, né? Então, vamos lá. Abraão, Alexandre Gabriel, Alexandre Martins, Amauri,
Ana Carolina, André, Caio, Carlos Henrique, Diego, Ernesto, Felipe Prado, Felipe Mateus, Felipe Torres, Fernanda, Fernando, Felipe Sampaio, Felipe Sampaio, Felipe Sampaio faltou. Gabriel Stabile, Ocano, Gabriel Spontoni, Giovanni, Gustavo, Lubi. Eu esqueci do Guilherme. Guilherme. Gustavo Reis. Gustavo Reis. Gustavo Reis faltou. Hugo. É aniversário do Guilherme hoje. Parabéns, Guilherme. Hugo. Hugo faltou. Ícaro. Isabelle. João Vicente. João Vitor. Leonardo. Líbero. Lincoln. Lincoln faltou. Lucas Bezerra. Luiz Gustavo. Luiz Henrique. Luiz Henrique Silva, né? Luiz Henrique Pio. Márcio. Matheus Mendes. Matheus Mendes faltou. Matheus Vitor, tá aí. Mizuki. Murilo. Nicolas. Rafael Escaleira. Rafael Ian. Rafaela. Roberto. Roberto faltou. Rodrigo. Tiago faltou. Tobias. Vitor Hugo. Vitor de Souza. Vitor Santa Bárbara. E Yuri. Ok. Pessoal, eu tenho certeza que o Guilherme iria pagar um bolo com Coca-Cola para todo mundo nesse momento, mas devido à pandemia, eu suponho que ele não queira aglomerações, então fica para depois que a pandemia acabar. Tá joia, pessoal? Então, é isso aí. Então, o churrasco é melhor ainda, hein? Aí sim. Né? Mas como não dá para fazer aglomerações, então fica para depois. Né? Então, pessoal, por hoje é só. E aí a gente vai ter mais uma aula importante aí na sexta-feira. Um abraço, pessoal, e até lá. Alguém fez pergunta aqui. Professor, uma dúvida. Se os laboratórios ficarem para o ano que vem, a PO ainda vai ser... Não, a PO vai ser no ano que vem. Se os laboratórios ficarem para o ano que vem, a PO é só no ano que vem. Poxa, mas já está pensando em PO? Joia, tá muito cedo para pensar em PO. Não foi nem a P1 ainda. Tá? É isso. Tá? É porque a gente vai ter ainda os
a nota de laboratório, né, que nesse semestre vai ser completamente diferente do que eu geralmente faço, né? Vai ter que ser em prova escrita, vai ter que ser prova de laboratório. Então, isso aí vai complicar um pouquinho o meio de campo, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal. Então é isso, né? Pessoal, é isso aí. Um abraço, tudo de bom. Feliz aniversário pro Guilherme de novo aí e até sexta-feira.